Podemos já? Participar? Sim. Quero, nas primeiras palavras, cumprimentar a todos que já estão conosco nesta live da nossa Comissão do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso aqui do Regional Leste 2 da CNBB, Minas Gerais e Espírito Santo. Sabemos que está em andamento o Regional Leste 3, né, que será dentro de pouco tempo, composto pelo Estado do Espírito Santo. Mas como ainda estamos na fase, né, de estruturação do novo regional, então aqui ainda consideramos o Estado do Espírito Santo conosco no Leste 2. Damos boas-vindas a todos. Estamos fazendo esse caminho, a nossa comissão para o ecumenismo e diálogo interreligioso, de ampliar a nossa base para construir o caminho do ecumenismo e diálogo interreligioso. Começamos com um grupo menor e estamos realizando as datas e as ocasiões importantes para o ecumenismo e, ao mesmo tempo, proporcionando momentos de formação. É o que faremos hoje com essa terceira live formativa. E vemos aumentar a participação. Nós dizemos aqueles que diretamente se inscrevem conosco, já constituindo esta base, para que possamos ter em todas as dioceses e arquidiocéses do nosso regional uma representação para o ecumenismo, para aí fazer o fomento do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Graças a Deus já vemos acontecer uma ampliação desta base. Esperamos que hoje isso possa significar mais um passo. Tanto é importante para nós essa representação em todas as dioceses, para as celebrações, para as orações de ordem ecumênica, como também é importante para nós fazer acontecer, né, a formação, para que essa base também tenha uma solidez formativa, né, para que tenha um bom entendimento sobre os caminhos do ecumenismo e do diálogo interreligioso, para que os equívocos e a má compreensão não venha a se tornar obstáculo desse caminho. Então, promover a formação, dar esclarecimento, dar orientação, levar ao aprofundamento, para que o caminho feito seja um caminho que leve a todos nós ao amadurecimento e também não gere transtorno naquilo que é a nossa missão. A nossa missão de ser ponte que une, que fortalece as relações, que gera diálogo e ecumenismo, e nos ajude também, preparados assim, a preservar a nossa identidade. E quando há formação, há também a afirmação da identidade. E se há afirmação da identidade, nós temos mais facilidade para dialogar, para estar com o outro, respeitando também nele a sua identidade. Então, esse é o caminho que nós estamos construindo, tanto na dimensão orante, quanto também pelos conteúdos de formação. Daqui a pouco, a nossa conferencista de hoje, a nossa assessora, será apresentada, com certeza vai nos enriquecer muito. E, mais uma vez, servimos desta base, que é a live, é a transmissão pela internet, é o meio virtual, para oferecer essa formação. É uma ferramenta que tem nos ajudado muito, tem nos trazido muitos benefícios. Então, mais uma vez, serviremos dessa ferramenta. E ela está sendo importante para avançarmos nesse caminho que estamos fazendo. A live tanto é importante nesse momento que ela acontece, está ao vivo, como estamos aqui agora, como também será importante permanecer na internet como um conteúdo de formação.
continuará sendo acessado. Na medida que nós inserirmos mais colaboradores na nossa comissão, certamente eles vão visitar esse caminho através, né, desses conteúdos que ficarão aqui, né, na base, né, disponíveis na internet, pelo YouTube, e com isso, né, terá proveito continuado, né, para a formação. Então, se por um lado a pandemia nos coloca limitação de estarmos presencialmente realizando as nossas formações, por outro lado também nos dá esse dinamismo de atingir todas as nossas dioceses ao mesmo tempo, com essa transmissão. Então, isso tudo, se sabemos usar bem, é um benefício que vem, né, para nos enriquecer e nos ajudar a dar passos. Quero, de início agora, invocar, fazermos a nossa oração, invocar o Espírito Santo, ele que é protagonista. Nós somos instrumento para promover a evangelização. Jesus, quando enviou os 12, dando à igreja a missão de anunciar o evangelho, esse envio foi feito dando o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude, né, a realizar bem essa live, para que ela possa ter o melhor proveito, né, dentro do caminho que estamos construindo. E falar do Espírito Santo, bem sabemos, é falar da unidade e da comunhão. E se estamos aqui para falar de ecumenismo e diálogo interreligioso, queremos falar também de unidade e de comunhão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Infundi, Senhor, nós os pedimos, a vossa graça. Ó Deus, oremos. Ó Deus, que espero que eu entrei com a invocação do Espírito Santo do Ângelus, né? Agora me criou um bloqueio aqui de entrar com a outra oração costumeira. Pode entrar aí. Vós que instruís com o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, acendei. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, que o Espírito Santo, ele entende que, né, a oração aqui, né, não saiu conforme, mas que ela, né, a oração que, através dela, queremos sim que o Espírito Santo seja esse protagonista que vai nos conduzir agora nesse momento formativo e de partilha. Agora para a Magda, para que ela nos apresente a nossa colaboradora de hoje, a nossa conferencista. Em nome da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso, eu dou boas-vindas a todos e todas, dizendo que é uma alegria para nós poder ter mais esse conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, se torna um sentimento diferente de amor, de solidariedade, de compromisso. Então, é isso que nós estamos proporcionando, tanto para quem faz parte da comissão, como aqueles que são sensíveis a esta causa. E cada vez mais nós precisamos estar mais em sintonia, né? É uma alegria enorme para nós poder estarmos hoje aqui, junto com cada um de vocês. E eu quero apresentar a Maria Cecília, que ela é professora no Departamento de Ciência da Religião e de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é pós-doutora, doutora e mestre em Ciência da Religião, bacharel e licenciada em História, e ela coordena os cursos de bacharelado e licenciatura na Universidade Federal de Juiz de Fora. A sua experiência é em pesquisa na área da ciência da religião, com ênfase em diálogo interreligioso, atuando principalmente nos seguintes temas: prática missionária em áreas indígenas
identidade e mediações culturais, e ela desenvolve também pesquisas sobre o Islã e a identidade religiosa malê. Líder do grupo de pesquisa Religiões e Religiosidades Ameríndias, cadastrado no CNPq. Então, a gente sabe que ela tem muito a nos oferecer hoje, estamos abertos e é um prazer tê-la conosco. Agora com você, Maria Cecília. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa noite, né? Eu cumprimento os que estão participando da live, professor Edvard, a Magda, agradeço o convite, essa apresentação, Magda. Cumprimento todos que fazem parte, né, da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso, Dom Francisco, que está nos acompanhando nessa noite, e também os intérpretes que vão fazer aí, trazer um pouco de acessibilidade, né, a esse tema que é tão importante e bonito para a gente trabalhar. Então, eu agradeço muito o convite de fazer essa assessoria, né, de estar partilhando algumas questões, né, que envolvem temas que são muito especiais para mim, né, então, esse tema do diálogo faz parte da minha trajetória, né, vem me acompanhando toda a minha formação acadêmica e também na minha vida pessoal, né, e é sempre uma alegria refletir sobre ele, o diálogo interreligioso. Eu escolhi essa fala, o título, né, que eu dei para a fala de hoje, Percursos para um Novo Encontro, o diálogo interreligioso como caminho na Fratelli Tutti, porque nós vamos hoje pensar um pouco a partir da encíclica do Papa Francisco. E eu destaquei aqui, quis destacar 2 pontos que eu acho que são bem importantes na encíclica e que foram tratados com um carinho especial e uma atenção especial pelo próprio Papa Francisco, que é o caminho e o encontro, né? O diálogo interreligioso a partir do caminho e do encontro. São 2 pontos que eu vou trazer um pouco mais na minha fala hoje, por isso eu escolhi esse tema, né? Então, na Fratelli Tutti, a encíclica a última encíclica, né, do Papa Francisco, ele nos apresenta uma belíssima encíclica, né, um texto muito bonito, é um texto firme, um texto categórico, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito e sensível à questão do diálogo, né? Então a Fratelli Tutti, ela se coloca, sem dúvidas, né, para nós pesquisadores, na linha das grandes encíclicas sociais da Igreja, né? Ela promove um diálogo direto com a realidade social, fala diretamente a um momento concreto na história, que é o momento que vivemos, né? Ela perpassa pela questão da pandemia, pela globalização, pelas crises políticas, pelas mazelas sociais do mundo que a gente vive hoje, né? E um mundo que parece encontrar grande dificuldade de manter os princípios de diálogo, de democracia, de fraternidade. Então, essa encíclica, ela vem repleta de simbolismos e reafirma o pontificado de Francisco, né, do Papa Francisco, em relação direta com Francisco de Assis. A encíclica, ela é assinada sobre o túmulo de São Francisco, no aniversário de morte de São Francisco de Assis, e na véspera de sua festa, né, que é 4 de outubro. Então, no dia 3 de outubro de 2020, foi assinada a encíclica. E no dia 4 foi divulgado seu conteúdo. Ela é iniciada também, dentro desse simbolismo em torno de São Francisco de Assis, ela é iniciada com uma lembrança da saudação do próprio Francisco de Assis, Fratelli Tutti, né, que significa todos irmãos, significa todos irmãos. Então, é a partir de uma saudação do próprio São Francisco de Assis que o Papa Francisco inicia essa mensagem que ele vem trazer nesse momento. Também o texto, não só o início, né, não só o contexto, mas também o texto tem grande proximidade com o modo franciscano, né, uma vez que ele é perpassado ao mesmo tempo para usar a expressão do próprio Leonardo Boff em relação a São Francisco, vigor e ternura. É um texto vigoroso e ao mesmo tempo terno, né, que traz assim uma sutileza, uma sensibilidade muito grande em relação ao diálogo interreligioso. Então, usando a saudação de Francisco de Assis, o Papa Francisco destaca o convite franciscano ao amor
E aí, nas palavras do próprio Papa Francisco, na encíclica, é um convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Né? Nas palavras do Papa, e que declara feliz quem ama o outro. E é assim que ele inicia esse convite ao amor, né? À fraternidade, à amizade social. Com todo esse simbolismo da encíclica, em torno de São Francisco, o Papa inicia trazendo à memória a visita do santo ao sultão do Egito, num momento histórico que é marcado pelas cruzadas, né? Então, São Francisco faz esse movimento em direção à diferença religiosa, né? Num momento marcado por fortes conflitos entre cristãos e muçulmanos, mas ele vai até o sultão em uma atitude que o Papa Francisco ressalta, né, de humildade e de submissão ao outro, em nome do amor de Deus. E é interessante que o Papa usa o termo submissão, que é um termo relacionado à tradição muçulmana, né, é a relação que os muçulmanos estabelecem com Deus. Então, é uma atitude de diálogo e de fraternidade, né, nesse movimento de São Francisco de visitar o sultão, e que o Papa Francisco ressalta que ele não fazia guerra dialética, impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus, e aí nas palavras da encíclica, né, citando a Bíblia, pois ele compreendera que Deus é amor, e que quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, na mesma linha, o Papa inclui o grande imã Ahmed Al-Tayeb, do Egito, que é a máxima autoridade do Islã sunita, hoje, na encíclica. Né? Esse grande imã acaba sendo um protagonista na encíclica. Ele é lembrado em diversas passagens. E chama a atenção o termo que o Papa Francisco utiliza na apresentação da Fratelli Tutti. Ele escreve, abre aspas, senti-me especialmente estimulado pelo grande imã Ahmed Al-Tayeb, fecha aspas. Então, ele já inicia dizendo que a sua inspiração vem da diferença, vem do outro, né? Vem daquele que está fora do catolicismo, o grande imã, que é uma grande liderança de outra tradição religiosa. Isso é de um simbolismo muito grande, né? E de uma ousadia muito grande do Papa convidar para a sua encíclica essa diferença religiosa para fazer parte da mensagem que ele quer trazer. Então, a Fratelli Tutti é um gesto de esperança do Papa Francisco, né? Um discurso que dialoga com o povo e com o diferente, diretamente com a diferença religiosa, e também com o excluído, com o vulnerável, com o pobre, né? Ele retoma, em muitos momentos, a questão da preferência aos pobres. É um discurso que vê beleza na diversidade. Uma figura que vai se repetindo como metáfora ao longo da encíclica é a figura do poliedro, que o Papa aciona diversas vezes, a forma geométrica do poliedro, né, que é uma forma de diferentes faces, né, que permite diferentes olhares, diferentes vozes, diferentes perspectivas. E o tempo todo ele vai trabalhando metaforicamente com a questão do poliedro para falar justamente do diálogo, da diversidade, da importância de enxergar, de incluir os diversos olhares, as diversas faces, as diversas perspectivas. E lá, ainda no início, né, o Papa Francisco faz um apelo. Ele diz que estamos todos ligados e não compreendemos essa conexão. Não aprendemos a fraternidade. E não é possível aprender essa fraternidade fechando portas, construindo muro, né? Mas se abrindo aos outros, se abrindo à diferença. E o Papa é incisivo. Ele não ressalta somente as diferenças religiosas, mas também uma abertura a outras convicções, né? Outras convicções que ele diz, né, sensíveis à integração humana e à paz, mas não somente às diferenças religiosas. Então, é uma abertura dialogal bem significativa que ele traz nessa mensagem. Essa mensagem trata também da questão da sociabilidade, da presença fraterna do outro, e mais do que isso, da necessidade do outro,
da necessidade da diferença. E ele retoma, em diversos momentos, ele vai citando, né, outros documentos da igreja, e ele vai retomar uma passagem do encontro ecumênico interreligioso com os jovens da Macedônia, e aí eu cito aqui no número 8, na encíclica: aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. E continua: como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem os sonhos. E completa: ninguém pode se salvar sozinho. Então, essa é a pauta que ele vai dar em torno dessa mensagem, em torno de toda a encíclica. A encíclica é, então, um convite ao amor, um convite ao afeto, né? E embora esse convite possa parecer à primeira vista algo simples, né? Amar ao próximo, e o próprio Papa ressalta, através dos evangelhos, uma pergunta crucial que é anterior a esse desafio do amor ao próximo. Quem é o próximo? Quem é, afinal de contas, esse próximo? Então, Francisco, ele retoma a narrativa bíblica do bom samaritano para repetir uma pergunta direcionada a Jesus pelos doutores da lei, né? E quem é o meu próximo? E aí tem um detalhe para o título que o Papa dá a essa passagem da encíclica, né, que é o capítulo 2, e que move o título dessa minha fala aqui hoje. O capítulo 2, o Papa vai intitular de Um Estranho no Caminho. E é quando ele vai retomar essa história, essa narrativa do bom samaritano. Quem é o estranho no caminho? Então, o Papa ele vai fazer uma exegese muito bonita dessa passagem para falar da diferença, do estranhamento, né? Quando ele vai contar essa história, ele conta a partir do estranho que está no caminho, do estranho. Ele ressalta a questão do estranhamento, ressalta a questão da diferença. O samaritano, ele é diferente, marcado por uma diferença étnica, de fazer parte de outra tribo, né? E também de um estranhamento do ponto de vista religioso, né? E o que define o samaritano é o ser estranho, é a ser diferente. Mas também o estranho é aquele que está no meio do caminho, né? Então, a diferença, o estranhamento também define aquele que está no meio do caminho. E o próximo é também aquele que causa esse estranhamento. O estranho, o estrangeiro, né, é o que está do lado de fora. O que na fronteira, se ele estiver no limite, provavelmente ele vai ser rejeitado, ele vai ser posto de fora. Ele não está dentro, né? Agora, a proposta fraterna do Papa Francisco, na encíclica, ela é dialogal. Ela diz respeito a acolher o estranho, né? E aqui a gente entra em um aspecto que é fundamental ao diálogo, que é a hospitalidade, né? Estar aberto a acolher aquele que é estranho. Estrangeiro, ele pode ser, né, como eu disse, ele pode ser rejeitado, né? E é interessante que a gente pense aqui que, a partir da hospitalidade, que não são propriamente hóspedes os que são nossos parentes ou aqueles que têm alguma familiaridade conosco, né? O hóspede, ele é o forasteiro, é o que vem de fora, é o que pede, o que roga a hospitalidade, né? O medo do estranho, do desconhecido, é uma realidade, pois a diferença, ela tende a causar insegurança naquilo que é familiar, aquilo que é de casa, né? Aquilo que vem de fora, muitas vezes gera medo, gera insegurança. Então, essa insegurança pode encorajar formas, por exemplo, de xenofobia, né? E que hoje são muito motivadas. Então, o Papa traz essa questão da xenofobia, do cuidado com o estrangeiro, do cuidado com aquele que vem de fora, com aquele que precisa de acolhimento, de hospitalidade, num sentido de desencorajar essas formas de xenofobia, hoje muito motivadas, né, especialmente por um processo de globalização acelerado, né, que estimula a competição, estimula o isolamento, estimula a desconfiança e a indiferença em relação ao outro, esse outro que é um estranho, que é um diferente, né. É importante a gente trazer um ponto, né, sobre o diálogo interreligioso, sobre o pluralismo religioso, que a diversidade, ela é muito mais fruto da proximidade dos grupos do que do isolamento dos grupos.
Então, no mundo globalizado, na comunicação e na notícia, como é o nosso mundo, a diversidade se apresenta a todo momento. Então, ela vai provocar a todo momento aquela segurança de outrora, né, que é de uma aparente familiaridade. Embora a diversidade não seja nenhuma novidade, né, a pluralidade não é nenhuma novidade na história, mas nos nossos tempos, a novidade está na ampla consciência sobre essa diversidade. A notícia que se tem dessa diversidade, né, da aceleração, da globalização, enfim, da aceleração dos meios de comunicação, né? Então, esse pluralismo, essa diversidade, o estar diante da diferença, encontrar o estranho no caminho, desestabiliza a realidade, desestabiliza aquilo que é familiar. Então, muitas vezes vai causar, de fato, insegurança, medo, atitudes etnocêntricas e atitudes xenofóbicas. O que é o etnocentrismo? É a gente olhar para o outro a partir do nosso próprio julgamento, a partir do nosso próprio olhar. Julgar o outro a partir da forma como eu me defino. E o que é a xenofobia? É esse rejeitar o outro para além da fronteira. É o medo daquele que chega, o medo dos xenos, do estrangeiro, daquele que chega, daquele diferente, daquele que estava fora. Diante da diferença, não há como não se reinventar. Não há como não mudar a rota, não há como não mudar o planejamento e ir ao encontro do estranho. Então, na história do samaritano, ele poderia ignorar o homem, e assim ele evitaria a necessidade de reinventar sua trajetória. Ele poderia construir muro, ou viseira que não visse, ele simplesmente ignoraria a presença daquele estranho ali. Mas ele opta por enxergar, e ao enxergar a diferença, é que ele, no encontro, na acolhida, ele vai acontecer a mudança, vai acontecer a troca, vai acontecer a relação, eu e o outro. Então, e é aí que mudam-se as perspectivas, e mudam-se as perspectivas dos dois lados. Muda a perspectiva daquele que está passando, do estranho que está passando, e muda a perspectiva do estranho que está no meio do caminho. Então, tanto do homem que está caído, tanto daquele que vai ser o socorro, vai haver uma troca que vai modificar. E por isso, o Papa Francisco traz essa parábola para a encíclica, justamente para falar desse estranho que está no meio do caminho, e da necessidade de uma atitude de encontro com esse estranho. É esse movimento que a Fratelli Tutti sublinha no encontro com o outro, uma atitude de reconhecer o estranho e não de ignorá-lo, E o texto no ponto 86, no número 86, vai ser bem claro nesse sentido. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Há aqueles que parecem sentir-se encorajados, ou pelo menos autorizados pela sua fé, a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus tratos àqueles que são diferentes. A fé, com o humanismo que inspira, deve manter vivo um sentido crítico perante essas tendências e ajudar a reagir rapidamente quando começam a insinuar-se. Para isso, é importante que a catequese e a pregação incluam de forma mais direta e clara o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. Fecha aspas. Então, há uma clareza, em termos dessa atitude em relação ao estranho, muito presente ao longo de toda a encíclica e que pode ser muito refletida nessa passagem que eu citei. E outras também, mas eu quis destacar essa sensibilidade com a questão da diferença que vai dando tônica à proposta de fraternidade que o Papa apresenta. E por isso a dimensão tão rica para o diálogo interreligioso. Por isso fala-se muito que a Fratelli Tutti é uma encíclica direcionada também à questão do diálogo interreligioso. Para além da questão da fraternidade, o diálogo interreligioso perpassa toda a encíclica e toda a proposta de fraternidade e de amizade que o Papa apresenta.
o reconhecimento e a aceitação da diferença na relação com o outro, com a alteridade, é o princípio necessário ao diálogo. E é também o seu maior desafio e a maior beleza no encontro dialogal, né? E aí é uma questão que aparece muito presente quando a gente estuda diálogo interreligioso, é um dado importantíssimo para o diálogo interreligioso e que perpassa toda a encíclica, que o estranhamento, a diferença, não é um impedimento ao diálogo, mas é sim a sua possibilidade. Só há possibilidade de diálogo diante da diferença. E com base nessa narrativa, né, o Francisco vai percorrer um caminho, vai chegar até um ponto onde ele afirma, eu faço um salto aqui na encíclica, eu quis trazer esse início para a gente falar da questão do estranho, mas aí eu já vou entrar no capítulo 6, né, que é quando o Papa traz uma questão que a chave do mundo é dialógica. É preciso introduzir uma cultura do diálogo, pois só o diálogo torna a vida um lugar de encontro. Então, no capítulo 6 da encíclica, o Papa já começa falando do encontro. E é interessante, especialmente para nós, brasileiros, que ele inicia citando Vinícius de Moraes, no Samba da Bênção. Então, ele cita: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Quem conhece o samba sabe, né, que Vinícius de Moraes continua e fala de si mesmo como o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô, Saravá, e continua, né, a pedir a bênção a diversas representatividades. E a gente poderia até analisar a letra do samba aqui e os encontros que esse samba promove e provoca. Inclusive o fato do Papa argentino ter escolhido um samba, né? Ele podia ter escolhido um tango para citar, mas ele cita um samba. Mas basta que a gente saiba que o Papa não escolheu por acaso, né? E isso é bem representativo, porque talvez seja a primeira música popular a ser citada em uma encíclica papal, né? E aí, nesse sentido, o Papa retoma, ao falar do encontro e ao citar esse samba, ele retoma, essa passagem, ele retoma a figura do poliedro, que vai ser novamente acionada em relação aos encontros e desencontros da vida. E é assim que ele vai construindo essa ideia dialogal em relação aos encontros e desencontros, né? Então, no número 215, ele vai dizer assim: o poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões e desconfianças. Na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Quer dizer, são passagens que ressaltam justamente a questão do outro, a questão daquele, né, da diferença, né? As diferenças convivem, integram-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Então não há diferença que seja demais, não há diferença que seja desnecessária, né? É preciso perceber o desencontro também, é preciso perceber a diferença, perceber que de todos se pode aprender alguma coisa, né? Que o todo é maior do que a parte. A ideia justamente da figura geométrica do poliedro, né? E o Papa ainda insiste nessas necessidades de cada face, ressaltando que a paz é um trabalho artesanal e não industrial, né? Tudo passa pelo fazer de cada um. Então, das mãos, do corpo, passa pelo cuidado, pelo investimento direto e particular de cada um. Então, ele faz essa relação da construção da paz com um trabalho artesanal. Nesse sentido, não há diferença que seja demais, né? Não há diferença que seja desnecessária. Aquele ponto em que passou daqui, eu já não aceito mais. A diferença ela precisa ser aceitada na sua essência, que é ser diferente, né? Entrar na vida do outro, mergulhar naquilo que é desconhecido, que é uma tarefa, como eu falei, né, que causa medo, mas que amplia o próprio eu. Esse é um outro ponto
o Papa toca e que é extremamente fundamental para o diálogo interreligioso, né? Mergulhar no desconhecido amplia o conhecimento sobre si mesmo, na relação, né? Para adentrar a vida do outro, é preciso, antes, um com licença, um cuidado, né? A consciência de que o outro também é um terreno sagrado, na sua diferença e pela sua diferença, não importa qual diferença, né? Então, a gente tem aí o Panikkar, né, que é um dos buscadores do diálogo, vai falar justamente isso, né? Eu não conheço outra tradição religiosa, eu não posso dizer que eu conheço a minha tradição religiosa em profundidade se eu não conheço outra, né? Eu só conheço a minha tradição religiosa em profundidade a partir do conhecimento do outro. E aí o Papa toca nessa questão, né, de ampliar o olhar a partir da diferença. E a gente vive num mundo onde a diferença é um dado problemático, né? Porque desconhecido, né? Nós vivemos um mundo onde é preciso conhecer tudo, né? Se aquele outro escapa ao meu entendimento, escapa ao meu conhecimento, ele se torna automaticamente problemático para mim. Então é melhor ele ficar de fora, é melhor ele ficar distante, melhor ele não fazer parte daquilo que eu considero essencial, né? No pensamento ocidental, o nosso pensamento ocidental, ele é muito construído com base nas identificações. Quem faz parte da humanidade, né? Quem pode ser chamado de humano? É assim que o pensamento vai se construindo, né? Principalmente o pensamento, mas quem pode ser chamado de humano? Quem é digno de direitos humanos? São questões que permanecem nas narrativas sociais até hoje, né? Para quem são os direitos humanos? Quem, afinal de contas, é humano ou não? Né? Quais são os limites dessa humanidade? Então, são perguntas que perseguem o nosso pensamento e que tendem a um exclusivismo individualista, que se entranha também no cristianismo, né? Se entranha também em determinadas concepções, onde somente eu construo uma relação correta com Deus, né? Pois a maneira do outro é diferente da minha, ou somente o meu grupo, somente a minha igreja, somente a minha tradição tem validade, tem legitimidade. Ou então eu até considero que há determinada dignidade na relação do outro com a espiritualidade dele, com a religião dele, mas só até um certo ponto, né? A diferença demais, ela ultrapassa determinados limites, né? Até o ponto em que eu consigo enxergá-la a partir dos meus parâmetros, da minha medida. Só que a diferença não passa por aí, né? A diferença, ela extrapola justamente aquele olhar, o parâmetro, os parâmetros, né? A diferença, ela soma parâmetros, ela soma faces, como o Papa mesmo exemplifica com o poliedro, né? E ele ressalta também um ponto importante para pensar o diálogo interreligioso, né? Que alguns teóricos do diálogo interreligioso vão chamar de pluralismo de princípio, né? Que a diferença, ela precisa ser vista como um dom. Estar diante da diferença é estar diante da possibilidade de crescimento, né? De uma ampliação do olhar. Isso é um ponto muito positivo para o diálogo interreligioso, né? Na encíclica, quando ele ressalta isso, no número 133. Né? A diferença precisa ser vista como um dom. Então, ele traz para a encíclica justamente isso que a gente compreende como o pluralismo de princípio, né? A pluralidade ou a diferença, ela aparece como um dom, como uma dádiva. Então, ele ressalta essa construção artesanal da paz, né? Artesanal da paz, nesse sentido, né? A partir desse olhar que vislumbra a diferença como um dom. E já no capítulo 7, ele aponta essa possibilidade como caminho, como percurso de um novo encontro. E aí vem o título, né, que eu trouxe para essa fala, baseado nessa ideia de percurso de um novo encontro, né, um novo caminho. No número 228, eu vou citar aqui para vocês, ele fala, abre aspas, o percurso para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos. E continua mais adiante. O caminho para uma melhor convivência implica sempre reconhecer a possibilidade de que o outro contribua com uma perspectiva legítima. Fecha aspas. Quer dizer,
Ele reconhece o outro na sua legítima diferença. E reconhecer o outro em sua legítima diferença é o caminho para a fraternidade e para a paz. É essa mensagem que ele vem trazendo. Ele vai destacar essa questão da diferença de modo muito emblemático, né? E ele vai falar também da importância da memória sobre erros cometidos no passado em relação às diferenças, em relação aos vulneráveis, né? E reafirma que é inaceitável que sejam cometidos novamente os mesmos erros, esses erros. E por isso, né, para que não sejam cometidos, é que eles não podem ser esquecidos. Então, ele traz a questão da memória de forma bem contundente também. Quer dizer, a escravidão, os processos coloniais, o subjugo de um povo sobre o outro, de um grupo sobre o outro, sob a justificativa de inferioridade daquele outro, por conta da sua diferença, é um dado que não pode ser esquecido e muito menos repetido. Né? De fato, é preciso encarar esse problema de frente para que haja uma legítima superação. E o Papa, mais uma vez, ele é bem emblemático quando ele fala que a verdadeira reconciliação não escapa do conflito, mas alcança-se dentro do conflito, né? Superando através do diálogo, de negociações transparentes, sinceras, pacientes, são outras questões que ele vem trazendo. Nesse sentido, ele dá um grande passo no diálogo, né? Pois reconhece que as relações, elas não se pacificam pela homogeneidade, né? Não há uma busca por uma homogeneidade, mas justamente pela diferença. Mais uma vez, né, eu ressalto com vocês, a diferença ela não é um impedimento ao diálogo, mas ela é a condição para ele, a possibilidade do diálogo. E o Papa parece trazer isso de uma forma bem clara na encíclica, na Fratelli Tutti. Ele ressalta que essas relações não se pacificam pela homogeneidade, mas justamente pela diferença. Nesse ponto ele relembra a Evangelii Gaudium, a exortação apostólica, né, e ele cita um trecho que eu vou citar aqui para vocês, abre aspas, não é apostar no sincretismo ou na absorção de um no outro, mas na resolução num plano superior, que preserva em si as preciosas potencialidades das polaridades em contrastes. Fecha aspas. Né, o próprio Dom Francisco falava aí no início sobre a questão da identidade, né, de manter-se as identidades, de manter-se as diferenças. Isso é o diálogo. Né, isso é o diálogo, isso é estar diante da diferença, reconhecer a diferença, sem buscar uma síntese, né, mas reconhecendo o valor da relação, do entre, né, não necessariamente indo em busca de uma definição, de uma síntese que muitas vezes exclui aquilo que escapa. E caminhando para o capítulo final, né, e para a finalização, o capítulo final da encíclica, onde ele, de fato, evoca as religiões em busca da construção desse percurso, né? Então, muitas vezes, pensa-se que a encíclica, só o capítulo 8 é que fala de diálogo interreligioso, sendo que essa narrativa vem sendo construída desde, né, da questão do estranho. Ele traz, mas é no capítulo 8 que ele convida as religiões ao diálogo interreligioso, né, para um encontro fraterno. Ele vai chamar esse capítulo de As Religiões ao Serviço da Fraternidade no Mundo. E ele vem levantar uma questão importantíssima para o diálogo. O diálogo, ele não tem um fim. Ele não serve para alguma coisa ou outra. Ele é o fim em si mesmo. E isso é de uma riqueza, de uma beleza muito grande. Ele vem citando os bispos da Índia, né, a Conferência dos Bispos da Índia, e afirmando que o diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, por amabilidade ou por tolerância, mas para estabelecer a amizade, a paz, a harmonia, a partilha, a troca. Então, o diálogo, ele é um fim em si mesmo. A troca é o que faz, o próprio diálogo em si é o que traz o valor ao diálogo. As religiões, né, o Papa convida as religiões e afirma que elas precisam se empenhar em fundar fraternidade. É um apelo. Um apelo do Papa Francisco às religiões, compreendendo que a religião não é para ser vivida apenas na esfera do privado e isolar o sujeito no mundo, né, através de um individualismo, por exemplo, né, mas a religião é para a vida, para tornar o mundo melhor para a coletividade. É um texto extremamente corajoso, a Fratelli Tutti, e reflete
a visão e o pontificado do Papa Francisco e marca, com certeza, a geração em que a Fratelli Tutti se apresenta. Né? Como eu falei, sem dúvidas, ela está... a gente pode considerá-la uma das grandes encíclicas sociais da Igreja. Né? E, sobretudo, porque ela se apresenta, né, num tempo sombrio, marcado pela pandemia, marcado por negacionismos, marcado por individualismos, né? Então, são todas essas questões que atravessam o tempo em que o Papa vem trazer essa mensagem. Então, ele termina ressaltando não só o exemplo de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis, mas, como não poderia ser diferente, ele evoca também exemplos para além do catolicismo e do cristianismo. Então, ele fala de Martin Luther King, né, evoca, né, os nomes de Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, né, e entre outros, e me chama especial a atenção que ele relembra Charles de Foucault, né, um cristão incansável, buscador do diálogo através da hospitalidade. Então, ele finaliza dizendo que, ao escrever a mensagem, ele trouxe à memória Charles de Foucault, Beato Charles de Foucault, que é um buscador do diálogo que foi atravessado pelo tema da hospitalidade e que é o tema com o qual o Papa inicia sua mensagem lá no início, através da ideia do estranho. Né? Então, isso finaliza de uma forma, essa menção ao Charles de Foucault finaliza de uma forma bem acertada, né, a ideia que ele vem trazer da hospitalidade, de acolhida do estranho. E eu termino aqui a fala, citando um trecho da oração que ele faz ao final, e que ressalta a beleza da diversidade de crenças. São um trechozinho da oração que ele faz ao final da encíclica. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles. E assim ele termina, né, com essa oração que ressalta a beleza da diversidade, a diversidade como um dom, a diversidade como um presente, né, um dom que de fato se faz presente no mundo e é exatamente a partir dessa diversidade que é possível dialogar. Sem ela, não há possibilidade de diálogo. Então é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu finalizo aqui a minha fala. Vou começar essa conversa com Magda. Você vai falar alguma coisa antes? Ou eu posso começar, porque estou assim, muito feliz de estar aqui ouvindo pela primeira vez. Eu já tinha lido algumas coisas mas ouvir você ao vivo assim e nos ajudar a aprofundar a leitura da Fratelli Tutti nesse contexto que nos desafia a todos, né, a avançar na cultura do diálogo, é muito bom. Então, já acolho a nossa gratidão. Tem várias perguntas para você no chat, você pode, por aí mesmo você tem acesso, mas eu queria recordar aqui uma coisa importante. Esse ano nos deixou um dos grandes teólogos do diálogo interreligioso, né, Hans King. E num livro que concentra as suas pesquisas sobre a diversidade religiosa, religiões do mundo, em busca de pontos comuns, ele volta àquela tese dele importante, né? Não haverá paz entre as nações se não existir paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões se não existir diálogo entre elas. A frase continua, mas acho que aqui basta para a gente começar essa conversa. Quer dizer, o diálogo, eu até disse numa hora que gostei muito da sua fala, que o diálogo ele exige condições, ele não é algo abstrato. Né? E eu recordei que na sua fala você começou trazendo a contribuição do Papa Francisco. A primeira coisa, tem que ter uma disposição, né? Um coração aberto. Né? Um coração aberto, né?
com essa disposição, como fala um poema do Rumi, né, de ser a casa para todos, né, a hospitalidade, né, cultivar a acolhida, né, a acolhida do diferente, do outro, não temer se aproximar, né, ir ao encontro. Agora, tudo bem a gente que pensa assim, uma espécie de antropologia do diálogo, esse é o caminho de cada indivíduo, né, que se dispõe a dialogar, das instituições são formadas de pessoas, mas eu gostaria de perguntar para você, Maria Cecília, que é brasileira, que pesquisou as tradições indígenas, de alguma maneira o CIMI, né, estava partilhando aí, a gente vive uma realidade diferente, embora o Papa Francisco é um Papa do fim do mundo, né? Tem a experiência aqui na Argentina, mas eu vou falar em termos de Brasil. Nós temos uma dificuldade enorme de acolher a diversidade religiosa. O cristianismo católico, ele sempre esteve ligado à religião majoritária, né? Nós temos hoje as religiões de matriz africana, ou as religiões indígenas, nós temos outras tradições. É tão bonito ver isso no CIMI, né? Essa mudança de perspectiva, de aproximação. Eu queria que você falasse assim, o que você acha, na sua percepção, que seria a responsabilidade das religiões para contribuir com esse percurso que é proposto pelo líder da Igreja Católica, né? O Papa Francisco, da gente explicitar melhor, ajudar as pessoas a internalizar essa consciência de sermos, de fato, todos irmãos e irmãs. Bom, de fato é o grande desafio, né? Porque exatamente o colocar em prática é onde vem a questão, né? Eu penso que, em relação ao Brasil e aos contextos latino-americanos de uma forma geral, a gente tem um processo colonizador muito violento em relação à diferença, né? Um processo colonizador que busca, e ainda estamos vivendo, né, esse processo colonizador em muitas medidas, mas que busca silenciar vozes, né? Busca silenciar vozes dissonantes, busca silenciar vozes diferentes. Não é uma cultura de diálogo, embora haja esforços, né, pequenos, mas muito significativos para um diálogo, por exemplo, né, em áreas indígenas, um diálogo com cosmovisões indígenas, com espiritualidades outras. Embora haja esses esforços, o que a gente tem em termos de hegemonia do cristianismo na América Latina é uma espécie de uma violência mesmo colonizadora de silenciamento das tradições outras. E isso a gente tem 500 anos, né, desse processo histórico. E em termos práticos, a modificação desses paradigmas ela é muito recente. A gente tem, assim, ela é pós-conciliar, né? O Concílio Vaticano II é que vai trabalhar, e justamente ali no início, por exemplo, do CIMI, né, e de outras pastorais que vão abarcar essa possibilidade de estar diante da diferença, respeitando a diferença, é uma novidade em termos de espaço-tempo, é algo extremamente recente, né, no final do século XX, e que não tem uma grande abrangência, né, em muitos discursos, tanto no catolicismo como no cristianismo de uma forma geral. Infelizmente, não tem esse nível de abrangência onde a gente poderia falar, né? Olha, embora os documentos, o próprio Concílio Vaticano II, embora tenha ali algumas reações em relação ao diálogo interreligioso e à missão, né, tem passos muito significativos adiante, né, passos à frente muito significativos em vários documentos. Mas na prática, em muitos momentos, em muitos contextos, o que acontece é o extremo oposto, é a manutenção de uma lógica colonial, de uma lógica violenta. Então é preciso, né, muita formação, é preciso muita disposição e muita resistência para se colocar de fato, em prática, essas questões que são questões, né, muito, digamos que teoricamente, muito bem elaboradas,
né, teoricamente e teologicamente, até muito bem elaboradas, mas na prática a gente acaba esbarrando em desafios muito mais que fogem, né, a essa teoria, porque precisam passar por essa disposição, e precisam passar por uma resistência também, né? Não é simples assim a gente pensar a relação de colonização no Brasil. Eu entraria com uma questão, acho que tivemos um aceno aí, professor. Primeiro, parabenizá-lo por nos trazer a Fratelli Tutti assim, de maneira tão suave, percorreu todos os capítulos, né, nos dando uma fala muito espontânea, né, nos ajudando a perceber o fio condutor dessa encíclica tão rica, né, que né, o Papa né, se pôde né, oferecer à Igreja, e o olhar do Papa é amplo, né, ele, tendo a Igreja como base, ele tem muita das pessoas de boa vontade. Você quer cada vez mais falar amplamente para a família humana. E tanto é que o Papa fez esse caminho bonito para pôr religiões no último capítulo. Ou seja, independente que você tenha uma prática religiosa, você tem muito a fazer. Né? E se você tem uma prática religiosa, teria mais ainda, porque a sua opção religiosa, a sua, né, pede mais de você, como se diz da fraternidade. O Papa vai fazendo esse caminho, porque ele trabalha sempre a perspectiva do humanismo integral. Parece que hoje nós vivemos uma crise nessa perspectiva. Né? Vivemos uma época em que esse paradigma da tecnologia né, tem, de certa forma, se impõe sobre o paradigma do humano. Por exemplo, a tecnologia sendo vista né, com mais, eu diria, com mais importância, com mais encantamento, acho que é essa palavra que eu queria chegar a ela. Se tem mais encantamento pela tecnologia do que para a pessoa. Então, tudo de novo que a tecnologia gera, né, nos leva ao encantamento. E na medida que a pessoa vai vivendo um processo, muitas vezes, de degradação da sua identidade, do seu ser, da sua dignidade, isso às vezes não nos dói muito. Ou seja, não vemos quase que um inversamente proporcional. Tem uma tecnologia que desenvolve e um humano que, às vezes, vai sendo depreciado. Então, a grande dificuldade nossa está, né, o nosso olhar está voltado para quê? Né, nós vemos, aí vem na Fratelli Tutti, nas encíclicas do Papa Francisco, é o humanístico criacional ou é o técnico-eficientista? Né? É a técnica com eficiência gerando lucro, que se torna quase que a razão de tudo, ou é o bem da pessoa? E aí vem o humanismo integral, não é o bem de algumas pessoas, é o bem da pessoa toda e todas as pessoas. Então, aqui estaria um caminho muito importante para né, o diálogo, para né, aproximarmos do outro de maneira né, mais aberta, para estabelecer boas relações, né, para construir verdadeira fraternidade. Então, vivemos acho que nós dizemos, uma crise na perspectiva humanística. Por exemplo, como não ser pessimista diante disso? E o Papa Francisco, a linha dele é muito que o negativismo e o pessimismo não geram um mundo melhor. Né? Podemos até partir dos maiores desafios, mas até na encíclica de São José ele falou coragem criativa. Ou seja, uma situação desafiadora não pode nos levar ao medo e ao desânimo e nos paralisar. Porque se fôssemos olhar hoje, nós teríamos muitas razões quando vemos as relações entre pessoas tão fragilizadas, talvez nós pudéssemos ter medo e até desânimo
de pensar relações melhores. Mas eu acho que aqui nós estamos abrindo essa perspectiva, né? De aproximar do outro, reconhecendo e respeitando as diferenças. Acho que aqui nós poderíamos partilhar um pouco mais sobre como conciliar a técnica e o humanismo. Como promover o humanismo nesse tempo em que vivemos um tecnocentrismo. Nós já vemos um viés na direção de um resgate humanístico para que a pessoa seja importante em si mesma, né, a sua de forma inviolável, né, em critério algum ela seja instrumentalizada. Então, eu vejo isso aqui, um dos aspectos que eu quero colocar. O outro que a senhora assinou foi as mudanças, que hoje fala, é uma época de mudanças ou uma mudança de época? Então, quando tudo se dá muito rápido, a senhora fez esse aceno, e penso que uma das dificuldades agora é a falta de maturação. Quando o processo histórico, as mudanças eram mais lentas, tínhamos mais tempo para ver, participar das transformações e das mudanças, de repente tudo se tornou muito rápido, a comunicação, os meios de transporte, tudo mais. Hoje as culturas se entrelaçaram de maneira muito acelerada, e parece que deparamos com um despreparo para o diferente. Como que o outro agora se torna tão acessível, trazendo as suas diferenças, e às vezes não estamos preparados, não temos maturação para ver isso com uma certa naturalidade e não nos sentimos inseguros, porque vemos que a intolerância, ela vem muitas vezes pela insegurança. Eu vejo o outro com suas diferenças como uma ameaça contra a minha identidade, eu não estou maduro. Como numa época de mudanças tão aceleradas, falar da maturidade. Então, eu gostaria de ver esses dois vieses, né? O humanístico, como lidar hoje com esse desafio, né? De uma recuperação, né? De trazer essa discussão, né? Para o viés humanístico, né? O humanismo integral. E como trabalhar a maturação em tempos de mudanças tão grandes para que possamos dialogar melhor com o outro, ver o diferente, sem essa exigência da zona de conforto. Porque quando nós falamos do homogêneo e quando nós falamos da uniformidade, é porque isso é zona de conforto. Quando me tira dessa zona de conforto homogêneo e da uniformidade, eu sinto, às vezes, despreparado para estabelecer relações seguras. Vamos um pouco por esse lado da maturação. Bom, é interessante essa questão que Dom Francisco levanta. O Papa já traz, né, logo no início da encíclica, essa questão dos meios de comunicação, das formas digitais de comunicação e de interação humana, né? E ele traz uma passagem bem interessante, onde ele fala mesmo, né, de fato, que faltam gestos, faltam expressões, falta linguagem corporal, falta até o perfume. Ele cita dessa forma, né? O tremor das mãos, isso tudo que faz parte da comunicação humana e que, de certa forma, nós perdemos por conta de uma era digital, né? Que dispensa aprofundar-se nas relações para que elas se estabeleçam, né? São relações sempre muito rápidas e, na mesma medida, sempre muito superficiais. Sobretudo as relações digitais, né? Mas também isso acaba extrapolando o mundo digital também para as relações humanas, né? São os tempos líquidos em que vivemos, né? Onde as relações elas se estabelecem nesse nível da superficialidade e da aceleração. E, de fato, isso vem a ser um desafio, né? Para pensarmos um humanismo, e mais do que um humanismo integral, né? O próprio Papa Francisco aponta na Laudato Si,
para pensar, inclusive, a relação com os outros seres, né? Não é só através... Se as relações humanas estão comprometidas por conta desse... Não só por conta disso, né? Mas atravessadas pelas formas de interação da era digital, também a relação com os outros seres, a relação com a casa comum, né? Também vão ser atravessadas e, de certa forma, prejudicadas por isso. Então, de fato, vem a ser um desafio que, aí, eu acredito que a encíclica aponta para caminhos que é o caminho da construção artesanal, né? De pensar artesanalmente e não industrialmente, pensar na profundidade, pensar no cuidado, no zelo, no esforço atribuído a uma relação, no esforço atribuído ao conhecimento de si, ao conhecimento do outro, né? É uma necessidade de aprofundamento, de fato, para que a gente possa, de certa forma, aprender a conviver com esse desafio que traz, claro, né, benefícios também, né, que é a aceleração das formas de comunicação e interação humana, mas que traz esses grandes prejuízos. Então, e são dois pontos que acabam se encontrando, né, essa questão do humanismo, e também a gente poderia pensar nesse segundo desafio, né? São duas questões de ordem prática que vêm falar justamente de um aprofundamento, da falta de um aprofundamento, né? Da falta de um aprofundamento no outro e da falta de um aprofundamento de olhar mesmo, né? Porque essa questão da insegurança, essa questão do medo diante da diferença, do medo diante do estranho, daquilo que é estranho, é um dado quase que natural, né? Mas que é preciso buscar ultrapassá-lo. Se a gente for pensar os fundamentalismos, as diversas formas de fundamentalismos, elas vão se construindo nesse sentido, no sentido de construir muros, né? Eu não quero nem ver aquilo que está do lado de fora. Não posso nem ver aquilo que está do lado de fora, porque aquilo me afeta, me desestrutura, né? Tira o meu chão, tira a estabilidade do olhar. O outro tira a estabilidade do meu olhar, necessariamente, né? Porque é um outro olhar. E na medida em que ele tira essa estabilidade do olhar, muitas vezes a reação, né, que a gente chama de formas reacionárias diante da novidade, é blindar-se daquela novidade. Muitas vezes a reação é construir, buscar o tempo todo, construir muros, porque para que a partir desses muros se mantenha aquele chão, né, usando aí uma metáfora, né, se manter aquele chão de segurança, que na verdade é uma falsa segurança, né? É um falso conhecimento, é um conhecimento de si que não tem profundidade, porque eu não tenho olhar, eu tento me blindar do olhar do outro sobre mim também, né? Então, nesse sentido, a riqueza da troca, ela é perdida, e a gente precisa pensar não só em relação às religiões, às tradições religiosas, mas ampliar, inclusive, essas possibilidades de troca humana, que por conta de um processo de globalização acelerado, acabam sendo muitas vezes perdidos, né? A gente tem, de modernidade, né? Não eu falo com os meus alunos, com os estudantes, que é o pacote, eu chamo de pacote modernidade, né? Que vem junto muita coisa, né? Positivas, mas negativas também. Junto com o pacote de modernidade vem a globalização, vem a pluralidade, né? Mas vem a globalização. Então, vem com a globalização, a aceleração da notícia daquela diferença, quer dizer, eu fico sabendo de diferença o tempo inteiro. Eu entro num grupo de WhatsApp e posso falar alguma coisa e uma pessoa que pensa diferente de mim vai me rebater na mesma hora. E aí a minha reação vai ser sempre tentar manter o meu olhar, né, o cuidado com o olhar do outro, com aquela diferença, ou então eu saio do grupo, ou então exclui aquela pessoa, né? Então vou excluir aqui os meus amigos do Facebook que não pensam como eu. E assim vão gerando-se as bolhas, né, de interação. Não sei nem se a gente poderia falar de interação, né? Mas as bolhas dentro das redes sociais, dentro dessa comunicação,
digital. E isso vai acontecer. Então, eu crio lá um subgrupo onde as pessoas concordam comigo, e aí, se tem ali mais um dissidente, eu vou criar um subgrupo, e o subgrupo, no fim, vai sobrar só eu, né? Isso se eu não entrar em conflito comigo mesmo, que também é possível, né? Quer dizer, o diálogo, a troca, vai sendo esquecida, porque a aceleração requer reação imediata. Né? A era digital requer reação imediata. E essa reação, ela muitas vezes vai ser essa reação fundamentalista. Muitas vezes vai ser essa reação, a gente poderia chamar de uma reação de negação do olhar do outro. Então, nesse sentido, esses dois desafios que o Dom Francisco coloca, né, como talvez direções para que a gente possa pensar e refletir, eles estão extremamente ligados e se apresentam dessa forma, que aí eu acho que a mensagem da Fratelli Tutti vem apontar para um caminho de construção artesanal, é um sair da era industrial, né? É um sair desse pensamento acelerado, industrializado, né? E reativo em muitos sentidos, mas pensar o artesanal, pensar o cuidado, pensar as relações a partir da sua profundidade, né, e construir, assim, redes mais substanciais, mais seguras, né, porque essa ideia de que me mantendo isolado ou me mantendo distante do outro, eu estou seguro, é uma falsa ideia de segurança. Né? Maria Cecília, é muito interessante nesse aspecto que há reações também, por exemplo, em outros âmbitos da vida, que o religioso, de um esgotamento dessa civilização, né, tecnicista, do corre-corre, né? Todos somos afetados por isso. Mas eu gostaria de continuar, mas eu queria respeitar, que tem muitas perguntas interessantes. Eu não sei, Magda, se a gente pode, pelo menos, focar um pouquinho aqui, por exemplo, do padre Marco Porto. Eu ia só dar uma falinha rápida com ela aí. Bem interessante. Vai lá, então. Vai lá. E aí nós voltamos, eu vi que é muito necessário essas perguntas. Eu queria agradecer e parabenizar. Foi muito leve e muito importante o que você nos passou. Ficou muito forte a questão. Somos irmãos e precisamos do encontro e do diálogo. Porém, esse diálogo, ele não é realmente essa leveza, porque esse diálogo, eu diria que está ali indo de encontro ao ouvir. Você escuta, mas você ouve, mas você não escuta. Porque escutar, você interage, você está próximo, você memoriza, você opina, a pessoa sente. Há uma troca. Da mesma maneira, esse encontro e esse diálogo tem que existir essa troca, esse conhecimento, porque somente a partir do amor, e esse amor ele tem que ser universal, ele tem que realmente ter essa boa vontade e essa consciência que, apesar da diversidade, do pluralismo que mexe conosco, nós temos que ter consciência que nós só vamos, a partir do diálogo, aprender, interagir, iluminar, conviver e crescer. Então, isso é o que nos leva, a partir da diferença, aceitar essa possibilidade do outro, com o diálogo, com cuidado. Você coloca, o Papa coloca, o outro é sagrado. Então, esse respeito, ele tem que existir, especialmente a partir do diálogo interreligioso, porque nós não vamos mudar a opinião do outro, nós vamos respeitar, mas crescer, cada um dentro do seu espaço. E isso é que esse crescimento vai acontecer a partir do encontro, do diálogo, do cuidado e da fraternidade. Então, você colocou muito bem o que o Papa nos pede, né? E aí, um questionamento: e quem é o outro? Talvez a nossa dificuldade está nesse sentido, né? E os direitos, eles são de quem? Eles não são de uma pessoa, de um grupo, eles são de todos.
e aí, quando a gente deixa que o egoísmo e outros sentimentos nos toquem, a gente acaba, ou prevaleçam, no caso, acaba desconstruindo ou não construindo aquilo que nós precisamos cada vez mais, que é o amor, o respeito, a partir do encontro, do diálogo e do cuidado. Então, eu queria colocar isso, né? Quem é o outro? Nós precisamos ter essa clareza e os direitos para todos. Quais esses direitos? Quando é que termina o meu e começa o do outro? Mas a gente tem bastante perguntas, sim, que o tempo está meio curto, a gente pode, de repente, incluir isso junto com as outras perguntas, tá bom? E agradecer ao William e a Flora, que tem nos ajudado aí bastante. As perguntas, você quer conduzir? Ou... Sim, eu vou só colocar para ela, aí você vê dentro do tempo aí o que melhor, Maria Cecília, o que você já enfatizou, o que você gostaria de responder. Eu traria aqui a primeira pergunta que apareceu do Marco Porto. Professora, o Papa trata muito do diálogo entre o cristianismo e o islamismo nessa encíclica. Como podemos trazer isso para a realidade do Brasil, onde temos tradições de matriz africana, indígena, espírita, e ele complementa, né, entre outros pequenos grupos religiosos que também se encontra aqui no Brasil, porque temos muitos cristãos que ainda demonizam as religiões africanas, indígenas, espíritas e grupos religiosos de menor expressão no Brasil. Quer dizer, estamos nessa direção, né? Quer dizer, a gente vê aquele apelo final do Papa Francisco recordando aquele documento com o líder muçulmano, é muito interessante, né? Da gente dizer não a qualquer uso da religião como violência. Mas, além disso, tem muitas outras perguntas nessa direção, como dialogar com pessoas que são mais fundamentalistas ou que não confessam fé alguma dica nessa direção? Bom, vamos tentar sistematizar aqui para falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão que aparece aí, né, das diferenças, né. Se o Papa faz esse diálogo com o Islã, num momento em que o diálogo com o Islã não é um dado tão ele cita, né, São Francisco num contexto de cruzadas, mas o mundo atual, né, a gente tem aí cada vez mais crescente, uma islamofobia, né, envolvendo a Europa, envolvendo, digamos, o hemisfério norte, né, com a crise dos refugiados, né, e com diversas outras questões históricos, sociais, que vão tornar esse encontro do Papa com o líder muçulmano extremamente simbólico, né, para o mundo ocidental, né, para pensar a inclusão dessa relação com outras tradições religiosas. Então, quando ele faz esse esforço, nesse contexto, é um grande exemplo. E os dois líderes, né, a gente precisa lembrar também que os dois líderes estão fazendo um esforço nesse sentido, né, não é só o Papa Francisco, né, o grande irmão também faz um esforço nesse sentido, que é um dos pressupostos do diálogo, né, os dois lados estarem dispostos a dialogar. E no contexto brasileiro, no contexto latino-americano, a gente vai ter, historicamente, outras tradições religiosas mais delegadas a esse lugar de exclusão, né? Ele cita aí algumas tradições indígenas, tradições afro-brasileiras, que, inclusive, são demonizadas, de fato, né, por muitos discursos cristãos. E né, a gente teria aí bastante discussão em torno disso, mas essas narrativas, elas vão se construindo justamente porque olha-se para essas outras tradições religiosas a partir de um olhar cristão, né? Em muitas tradições religiosas não há, por exemplo, essa ideia maniqueísta do bem e do mal, ou de um Deus e de um demônio. E aí o olhar de determinados cristãos sobre aquele outro vai construir ali, vai relacionar, né, um orixá ao demônio, ou vai relacionar um mito que não tem absolutamente nada a ver, porque não se conheceu
em profundidade sobre o outro com um dado da minha mitologia, da minha cosmovisão, né? Então, isso acontece dessa maneira no entrelace, né, das tradições religiosas, mas a gente não pode esquecer que há um processo histórico cultural de colonização, né? Então, de subjugo de determinados grupos, né? Esses determinados grupos, no caso brasileiro, são os grupos que são violentados pelo processo colonizador, são os grupos que são representantes de tradições religiosas, né, que a gente poderia chamar de minoritárias, nesse sentido de minorias, que são as tradições africanas, quer dizer, afro-brasileiras, né, de matriz africana, quem é que praticava isso, né, ao longo da história do Brasil? Eram os negros escravizados, né? Então, o discurso de demonização, de ataque, ele é construído socialmente, né? A gente vai chamar aí de um racismo religioso em relação a determinadas tradições religiosas, determinadas ao grupo indígena, porque há no processo histórico de colonização no Brasil uma associação muito forte, muito grande, né, ao longo dos séculos aí, da igreja com o Estado. Então, a gente tem o Estado colonial e o Estado imperial associados diretamente à igreja, né? São estados religiosos, né? E mesmo com a República, com a proclamação da República, que é um dado recente, né? Se a gente for pensar os nossos anos de história, a gente vai ter ainda uma proximidade da tradição hegemônica, que no caso é o catolicismo, e aí na segunda metade do século XX, o cristianismo de uma forma mais ampla, né, contando aí com outras tradições dentro do cristianismo, vai haver uma associação muito forte com a política de Estado. E a política de Estado, ela é assimilacionista, ela visa buscar ela é assimilacionista e violenta em relação à colonização, ela visa colonizar. Né, ela não visa conviver com as diferenças, ela visa formar aí mesmo uma política republicana, visa formar aí uma grande nação, né, a moda de uma democracia racial, enfim, e também de uma possibilidade religiosa. Então, são vários fatores, né, que fazem com que o olhar da religião hegemônica sobre as tradições não hegemônicas seja um olhar pejorativo, seja um olhar negativo, né? Seja um olhar que precisa legitimar o subjugo do outro. Né? E quanto ao diálogo, e é aquela pergunta, né, que a Magda fez, quem é o outro, afinal de contas, né? Quem é o outro? Quem pode ser incluído nesse outro? Se a gente for pensar, por exemplo, o processo de escravidão, ele é legitimado numa não humanização dos negros africanos, né? Eles não são considerados humanos, por isso são escravizados. Então, essa questão do humanismo, né? Quem são os humanos, de como se constrói essa relação do eu com o outro, ela é extremamente perigosa, porque à medida que eu excluo o outro dessa possibilidade de diálogo, de troca, eu legitimo uma violência, né? Eu legitimo diversas possibilidades de violência em relação ao outro. Então, à medida em que eu incluo ele a partir da sua diferença, né, porque a gente não pode pensar que incluir o outro é transformá-lo no eu, não é. Né? Incluir o outro é reconhecer que ele é diferente, reconhecer que ele é outro, e só a partir do reconhecimento da diferença desse outro é que seria possível um diálogo, né, de igual para igual, né, sem que se estabelecessem essas relações de poder que perpassam aí o nosso processo histórico. Então, né, são essas duas questões, e alguém perguntou aqui também sobre como dialogar com quem não confessa nenhum tipo de fé, né, e a própria Fratelli Tutti fala um pouco, né, sobre o diálogo com os ateus, mas hoje fala-se muito no diálogo interreligioso, de extrapolar a ideia de um diálogo interreligioso e pensar o diálogo interconvicções, né, um diálogo interconvicções, quer dizer, não só aqueles que são religiosos, não só as tradições religiosas, mas foi essa pergunta aí, como dialogar com os sem fé, mas também aqueles de outras convicções, né, que a gente poderia chamar de convicções, seria uma ampliação dessa ideia de um diálogo em torno
da busca por uma paz, né, como o próprio Eduardo citou aí, o Hans King, né, não haverá paz, não houver paz entre as religiões. E aí eu acho que as religiões, de fato, têm essa obrigação, né, de estar à disposição do diálogo também com aqueles sem religião. Bom, acho que respondi essas perguntas, não sei se tem outra. Eu penso que a preocupação que as participações aí manifestam com frequência sobre os fanáticos. Os fundamentalistas, né? Alguém colocou. Os fundamentalistas, os fanáticos. O antepenúltimo parágrafo, o número da encíclica, que é o 285, nós não podemos tratar uma religião, uma prática religiosa, a partir de fundamentalistas e fanáticos. Eles já representam um desvio dentro daquela prática religiosa. Essa não é uma atitude normal de uma religião. Né? Porque a religião é em si agregadora, né? Ela é uma abertura ao amor. Então, não é próprio esses fechamentos e essas agressividades na prática religiosa. Então, de nossa parte, eu acho que o fundamental, nós estamos nesse âmbito, é a nossa missão no regional aqui. Fico feliz de ver que estamos no Brasil todo aí, pelas participações. O nosso viés é vendo as polarizações e as agressividades, nos avaliarmos perante este ambiente. Talvez pensar se nós mesmos não temos tendência a esses fechamentos, essas resistências e essas polarizações, que corremos o risco nós mesmos alimentarmos fanatismo, nós mesmos alimentarmos fundamentalismo. Então, o fato, né, de eu ser zeloso na minha prática de fé, cuidadoso com a minha espiritualidade, o Papa diz, Deus não precisa que o defendamos. Então, às vezes, nós nos tornamos ferrenhos na religião, achando que nós vamos fazer um bem a Deus, a nossa prática religiosa. A prática religiosa só enriquece se ela nos coloca na via do amor. É o que São João vai dizer na sua carta, que o Papa Francisco toma, quem não ama não conheceu a Deus. Eu tenho que perguntar, que Deus eu penso que conheci? Às vezes eu penso que conheci um Deus, né, a minha maneira de externar esse Deus que eu penso que conheci não se refere a Deus. São os meus fundamentalismos, né, as minhas agressividades, o alimentar polarizações, o perseguir o outro. O Papa fala, isso são desvios. Em todas as religiões nós temos isso, mas não é da sua natureza. Então, todas as religiões, nenhuma está imune desses grupos. Mas devemos entender que eles são desvios, não são da identidade, nenhuma religião quer em si fomentar essas atitudes agressivas, essas polarizações, essas intolerâncias. Então, quem não ama, não conheceu a Deus. Eu penso que é da nossa verdade cristã, vem da carta de São João, primeira carta. Mas eu penso que todas as outras religiões não teriam dificuldade de dizer o mesmo. A nossa missão é externar o amor, porque o Deus, a nossa experiência verdadeira de Deus é uma experiência que tem como fundamento o amor. Então, nossa preocupação hoje, como comissão para o ecumenismo e diálogo interreligioso, é desconstruir muros e construir pontes. Então, para primeiro desconstruir dentro de nós mesmos, na nossa própria prática religiosa, primeiro, dentro da nossa própria igreja, fazer o desmonte desses grupos, né, dados a essas resistências e essas agressividades polarizadas. Depois, entre nós cristãos, que é o nosso segundo nível, se está pacificado entre nós, se a relação está harmoniosa dentro da nossa própria igreja católica, já é um grande bem. Depois, o segundo passo
criar esse viés também da harmonia e das boas relações entre as demais religiões cristãs, as demais igrejas cristãs. Então, o ser cristão também deveria ser suficiente para termos relações harmoniosas entre nós. E aí abrimos ao diálogo interreligioso, né, também para as outras religiões não cristãs. O Papa diz de maneira tão bonita, e em todos eles, com certeza, tem ali algum reflexo do amor de Deus, né? Ainda que, né, tenhamos essa condição, né, da revelação em Jesus, né, que nos coloca, né, o amor e a verdade, isso não nos impede de ver, né, refletir nas outras práticas religiosas também, essas centelhas do amor de Deus. Se eu não sou capaz de ver isso, o fundamentalismo me impede de ver isso. O fanatismo me impede de ver centelhas do amor de Deus nas práticas das outras, né, das outras religiões. Aqui está a importância, né, de reeducarmos o nosso olhar e as nossas atitudes nessa perspectiva, né, dessa fraternidade ampla, né, alicerçada no amor, desse amor que tem sua fonte em Deus, né, que nos leva a respeitar e viver harmoniosamente uns com os outros. Então, nós cristãos, façamos primeiro a nossa parte, a nossa contribuição, é nossa missão dar esse testemunho. Eu creio que agora podemos já passar para as considerações finais, né? E os agradecimentos a todos os que participaram, a todos que estão juntos, e também à comissão, a você, professora Maria Cecília, a William e a Flora, Dom Francisco, Edivar, todos da comissão, e quem está conosco nos assistindo. Dom Francisco, Flora, quer falar alguma coisa? Como consideramos no início, né, foi mais um passo aqui hoje que tivemos, a professora Maria Cecília, muito nos enriqueceu, trazendo aí, né, a Fratelli Tutti, né, de maneira facilitada, né, para que possamos, né, voltar a essa fonte tão importante que temos aí. Como mencionei, o nosso tempo, né, tudo está muito acelerado, nós precisamos buscar as nossas boas leituras, né, alimentar bem a nossa identidade, né, cuidando da nossa espiritualidade e buscando as boas fontes da nossa fé. Por aqui, nós vamos, né, cada vez mais construindo esse viés, né, que a nossa missão, sabemos que o ecumenismo é da transversalidade. Não é criar uma comissão apenas, é imbuir-se desse espírito. A igreja hoje precisa, né, numa linha de transversalidade, nesse tempo que pede de nós tanto diálogo, né, imbuir desse espírito, né, dessa abertura, né, num mundo onde o pluralismo e a diversidade é uma constante, é uma realidade. Então, não é esta realidade que vai mudar para nos satisfazer. Somos nós que devemos nos preparar para dialogar com essa realidade que nos enriquece. Acho que aqui estamos, né, com essas formações, oferecendo o nosso contributo. Então, são provocações, não dá para esgotar um tema, não dá para esgotar uma perspectiva. A gente viu aí a professora, né, trazendo aí, falando, o tempo é pequeno, né, vou fazer, né, essa colocação, porque nós estamos num tempo de fazer as provocações. O aprofundamento nós vamos construindo com as nossas leituras. E, mais uma vez, agradeço, né, e, como mencionei no início, o uso da internet nos permite, pensamos no primeiro momento, estamos falando para o nosso regional. De repente, nós vemos o Brasil todo se manifestando, pessoas de várias partes, né, dizendo que estão conosco. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa live, e com isso nós vamos,
ampliando essa base nossa e vamos criando dentro do ambiente da nossa igreja, né, essa disposição, né, para esta abertura ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Esta é a nossa missão. Agradeço a cada membro da nossa comissão, que tem mostrado assim, muito assíduo, estão aí nos bastidores, né, José Maurício, nosso secretário, grande articulador, o nosso vice-coordenador da comissão, Diácono Amauri. Então, agradecemos muito. Esse trabalho é feito assim, né, de maneira conjunta por nós, por cada membro da nossa comissão. Entendemos que assim cumprimos a nossa missão de anunciantes do Evangelho, né, conforme Jesus quer da sua igreja, né, ser esse instrumento para revelar o seu amor que acolhe a todos, que o Pai do céu, ele olha aí com o mesmo amor para todos, diz que faz cair a chuva e faz brilhar o sol sem distinção. Isso quer dizer o alcance do amor de Deus por todos nós. É um amor, né, que não discrimina, que não faz distinção, mas que, como Pai, ama igualmente a todos e nos chama como irmãos a amar também igualmente a todos. Termino assim a minha colaboração e deixo as palavras finais à Magda, nossa coordenadora, e agradecendo mais uma vez a todos. Você quer falar mais alguma coisa sobre os documentos, professora Maria Cecília? A gente te agradece de coração. Foi muito boa a sua fala, a sua formação. Você nos brindou com um conhecimento muito leve, muito profundo, a partir da fraternidade e esse diálogo interreligioso. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, né, e colocar à disposição, né, para novas contribuições. A gente tem grupos de pesquisa sobre o diálogo interreligioso, envolvendo tanto pessoas de tradições religiosas quanto pessoas fora de tradições religiosas, que sempre enriquecem muito essa possibilidade de diálogo, e parabenizar a comissão, né, como o Dom Francisco colocou, pela disposição, né, que é o primeiro passo para o diálogo interreligioso, para o diálogo ecumênico, é estar à disposição. Então, parabenizo a comissão, né, e agradeço mais uma vez estar participando com vocês aqui essa noite. Então, obrigada a todos que participaram e esperamos contar com todos vocês num próximo encontro, daqui 2 meses, possivelmente, aí estaremos juntos novamente. Esse propósito a gente pretende dar continuidade. E esperamos que tenha contribuído para cada um, dentro da sua semeadura, dentro do seu coração, dentro de tudo isso que é proposto e colocado. Tá? E uma boa noite, um agradecimento a todos. Fiquem com Deus. Edivar e toda a turma, Zé Maurício, e todos nós, e todos que estão presentes. Boa noite. Boa noite.